Bom dia, gente. Então, hoje é dia 2 de outubro de 2020. Nossa, estamos aí 2 meses praticamente do Natal, né? Acabando nosso ano e, graças a Deus, a gente está conseguindo, de certa forma, estudar, né? Mesmo que de forma online, mas eu acredito que se a gente se envolver na aula, eu acho que é bem interessante pelo fato da gente ter essa possibilidade do conhecimento juntamente com a imagem. Eu acho que isso é importante, sempre falei isso, e para aqueles alunos, somente essa turma que está aí online, por enquanto aí, parabéns para vocês sempre estão aí ativos, eu acho que conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? Então, é muito legal isso aí. Conhecimento nunca é demais, né? E nessa questão da arte, ela envolve, não é, vamos supor, igual a matemática, que você aprende um cálculo, uma forma que às vezes você nunca vai usar. Ou vai ou não vai, né? Agora, a arte é a essência que fica para o conhecimento geral da sociedade, da humanidade, né? Então, tudo que a gente aprende aqui na arte, a gente aprende sobre a cultura de outros países, né? O que se passou lá atrás, o que está acontecendo no momento, né? Então, conhecimentos que só fica para a gente acrescentar algo para a gente, né? Isso, essa arte possibilita tudo isso aí, né? Então, vamos lá, gente. Vocês vão utilizar o caderno 4, tá? Nós temos a unidade 1. Essa unidade é muito rica, né? É muito rica porque nós trabalharemos a OP Art, não sei se já ouviram falar, quem deu uma folheada no livro, ou quem já tem esse conhecimento dessa arte, sabe o que é, e a Pop Art. No livro está Pop Art e OP Art, né? Mas eu quis fazer um pouco diferente, quis começar pela OP Art. Então, hoje a gente vai falar somente sobre esse estilo, né? Esse movimento OP Art. Por quê? Na verdade, ele foi o primeiro, não foi o primeiro a ser conhecido, mas ele foi o primeiro movimento antes da Pop Art, tá? Foi a OP Art. Então, é muito bacana, é muito enigmático essa OP Art. Então, eu acho que vai ser legal a gente estudar sobre isso. O que você colocou aí, Ivan? Página 116? Isso mesmo, tá? Página 116. Mas não siga pelo livro, não, porque aqui pelo livro começa pela Pop Art. E hoje a gente vai falar sobre a OP Art, tá? É diferente, tá? Bem diferente uma arte da outra. Então, para a gente poder compreender uma arte da outra, eu vou mostrar para vocês. Ó, deixa eu só colocar o nosso vídeo aqui para ficar mais fácil, que aí vocês só veem duas imagens, não vê esse monte na tela. Vamos lá. Opa, tem uma caixa aí. Vamos entender aqui, ó. Pop Art e Pop Art. Olha como elas são. Vou colocar inteiro aqui. Vocês estão vendo aí, né? E às vezes eu esqueço de compartilhar isso. Tá vendo aí? Desenho? Pop Art, Pop Art. Sim, sim. Então, o que é um e o que é o outro, né? Para a gente poder exemplificar, isso aqui, eu não tô vendo nada, tá, gente? Eu só tô vendo essa imagem da OP Art e da Pop Art. Então, se eu tô colocando o dedo no lugar errado, vocês me falam. No bom sentido, hein, gente? Por favor. Isso aqui é uma Pop Art. Isso aqui, vocês estão vendo?
Isso é uma op-art. Então, o que é essa op-art? Né? Não deixa de ser uma ilusão de ótica, tá? Que é a expressão da op-art. Então, no auge desse movimento, o auge desse movimento da op-art foi em 1965, mas ela se iniciou em 1930, tá? Esse movimento, que é esse movimento de ilusão de ótica, né? A gente pode observar os movimentos. Vocês com certeza já devem ter visto uma imagem que parece que ela se movimenta, né? Você fixando o olhar na imagem, parece que ela dá uma sensação de movimento. Então, esse é o estilo op art. E o estilo pop art é esse estilo de arte popular, que a gente não vai falar hoje. A gente vai falar na próxima aula, tá? E é esse estilo aqui, do Romero Brito. Esse misto de cor, né? Essa movimentação, de imagem, de histórias em quadrinhos, envolve várias questões. Questões de consumo, muita questão de consumo, envolve a pop art, tá? Mas hoje a nossa arte é pop art. Então vamos lá, para a gente entender aqui. Alguém pode ler para a gente? E nessa questão da op art e pop art, continuamos na arte contemporânea. Vimos lá do Oscar Niemeyer, né? São essas vanguardas do século XIX e XX, tá? Mais do século XX. Veio essa arte contemporânea, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar, porque eu estou com a tela inteira aqui. Não. Alguém se habilita? Alguém se habilita a ler? Eu leio. Tá, joia. Pode ler, então. A arte contemporânea é um período artístico que surgiu na segunda metade do século XX e se prolonga até os dias de hoje. As formas dos objetos tornam-se quase subitamente aerodinâmicas, alusivas ao espaço, com forte recorrência ao brilho do vinil. Na década de 70, a arte contemporânea é um conceito a ter em conta. Surge, enfim, a pop art, baseada na Op art. A op art. Op art, baseada na geometria da arte, e a pop art, baseada nos ícones da época, no mundo festivo dos 70, uma arte comercial que mais tarde se tornaria uma arte erudita. Só um pouquinho, Maria. O que seria essa arte erudita? Né? É aquela arte com mais delicadeza, aqueles teatros com uma técnica mais rebuscada, mais delicada. Isso é arte erudita. Vamos supor, vou frequentar uma arte erudita, eu vou frequentar um teatro, entendeu? Eu vou frequentar vou participar de um concerto musical, uma orquestra. Então, isso aí chama arte erudita. Tá, pode continuar. Quando se fala em arte contemporânea, não é para designar tudo o que é produzido no momento, mas sim aquilo que nos propõe um pensamento sobre a própria arte ou uma análise crítica da prática visual. Como dispositivo de pensamento, a arte interroga e atribui novos significados ao apropriar-se de imagens, não só as que fazem parte da história da arte, mas também as que habitam o cotidiano. Esse cotidiano está escrito de forma errada, tá? Cotidiano é com C. Entre os movimentos mais célebres estão a op art, pop art, expressionismo abstrato, arte provera, arte conceptual, minimalismo, body art, fotorrealismo, internet art e street art. Street art.
Isso. A arte das ruas, baseada na cultura do grafite e inspirada ficcionalmente na geração hip hop, tido muitas vezes como vandalismo. Muito bem. Então, isso aí que compõe toda a arte contemporânea. E dentro desse segmento tem a op art, tá? Tem a op art e a pop art. Muita gente confunde esses movimentos, né? De op art e pop art. Na verdade, a pop art, ela tem muito mais popularidade, né? Dá até falar arte popular. Então, e do op art é o óptico, né? A visão, né? Ótica, né? Então, ele ganhou muito mais influência no campo artístico, a pop art. Muitas vezes, por isso que a op art, ela fica um pouco esquecida. Muitas pessoas nem conhecem esse tipo de movimento. Sabe que é mais ou menos isso aqui, né? Que tipo aqui, e esse aqui é do estilo do vinil mesmo, que esse aqui foi feito no vinil. Então, aqui é um estilo bem op art. Então, dependendo da situação, da forma que você olha, da forma fixa que você observa o objeto, você sente movimento nele. Né? Então, tem essa questão enigmática, né? De ilusão, de ótica mesmo, de você viajar dentro da obra, né? Tem esse fundamento da op art. Vamos seguindo aqui. Micaela, você pode ler para a gente? Movimento? Característica do movimento? Isso. Tá. Característica do movimento. Movimento artístico com início por volta de 1930, tendo como percussor o pintor e escultor húngaro Victor Vasarely. As obras da op art apresentam diferentes figuras geométricas em preto e branco ou coloridas, combinadas de tal medo que provocam no espectador sensações de movimento, sobretudo quando muda-se o ponto de observação. Destacam-se como os principais pintores desse movimento Victor Vasarely, Alexandre Calder, Joseph Albers e Richard Anuszelek. O movimento op art o movimento de op art perdurou por algumas décadas e logo foi superado pelo pop art. No entanto, exerceu grande influência nas artes gráficas, tendo seguidores até os dias atuais. Muito bem. Então, o auge, na verdade, começou, como nós vimos aí, ele começou lá em 1930, né? Mas, só vou entrar aqui numa obra dele, ele começou em 1930, só que o auge mesmo desse movimento, ele foi lá em 1965 para 1970, né? E um museu lá de arte moderna, lá de Nova York, que abraçou esse estilo, né, dessa exposição, que chamava O Olho que Responde, né? Qual que era a ideia deles? Defendia para que fosse uma arte de menos expressão e mais visualização, né? Você entrasse no movimento daquela arte. E quando as obras o que eram observadas, ela dava essa impressão, né, de movimento, de clarão, de vibração, né, que muitas vezes parece o quê? Se deformar, né, da forma que você olha, da fixação do seu olhar, né, parece que ela tem aquela movimentação, né, que acaba integrando um canto com o outro canto, vai e viaja, né. E o Victor Vasarely, que é esse artista, né, deixa eu ver aqui, que é esse artista, nasceu lá em 1908, né, morreu agora no século passado, 1997, era esse estilo desse trabalho dele, com muita cor, né, com desenhos geométricos, com essa questão policromática. O que é a questão policromática, né? Várias cores, né? O policromatismo, né? Esses desenhos multidimensionais também, né? Abstratos, que ligava um pouco à ciência também, à tecnologia, à racionalização, enfim, né?
de multiplicar. Então, vamos entender aqui. Alguém se habilita a ler aí? A op art, a arte óptica. Ninguém se habilita aí? Vou ler, então. Relaciona-se com obras que criam ilusões visuais e sensações no processo fisiológico e de processamento de imagens do olho humano. Linhas, formas, cores, se estruturam em composição abstrata, que trabalham com a criação de ilusão de movimento e brincam com a percepção visual do espectador. Realmente, quando a gente observa uma obra assim, a gente realmente viaja, né? Se der tempo, eu acredito que dê. Tem uma obra que a gente, vendo assim no vídeo, dá a impressão que você entra naquele túnel, né? E às vezes tem até filmes que são assim, né? Que você entra naquele túnel e viaja, vai. Parece que você está ali dentro daquele local. Então é essa magia que tem esse tipo de obra, desse tipo de arte, que é a pop art, tá? Então, tá aí, vamos voltando aí no Victor Vasarely, né? Que é esse húngaro que foi o idealizador desse movimento, né? Lá em 1930, conhecido, como a gente viu também, em 1965 a 70, que ele ganhou popularidade. Já a pop art, só para fazendo uma dualidade, um envolvimento uma com a outra, que uma antecede a outra, né? A pop art, ela começou na década de 50. Olha só, gente. A pop art, tá? Começou na década de 50, lá na Inglaterra. Isso a gente vai ver na próxima aula, com mais propriedade, destrinchando bem o assunto. 10 anos depois, na verdade, ela não fez sucesso naquela época na Inglaterra, e ela fez sucesso, ela começou a ganhar popularidade 10 anos depois em Nova York. Então, foi 10 anos, né, para poder fixar esse estilo de arte. Olha só, a op art começou em 1930. Quando ela teve fixação? Em 1970, 1965, 70. Olha o tempo, né? Então, por isso que eu falo, né? Nem sempre Bom, na verdade, é que a pop art pegou uma época em que tinha muito consumo, as pessoas começavam a consumir muito, né? Antigamente não tinha tantos, não existia, na verdade, enlatados, as alimentações eram mais naturais, né? Se consumia de forma mais saudável. Com a questão da industrialização, e junto veio esse movimento da pop art. Já essa questão aí era só ilusão ótica, então não tinha esse outro segmento para se apoiar e para poder fixar nas artes. Então, acho que, de repente, foi por isso que demorou um pouco esse movimento da op art se estabilizar, tá? Então, continuando aí. Victor Vasarely. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Tem. Então, Victor Vasarely foi um pintor, escultor, já li isso aí? Não, né? Foi um escultor, pintor húngaro, radicado na França, considerado o pai da op art. Então, ele que fundou, ele que criou esse estilo, né? Em 1930. Nasceu em Pécs, na Hungria, tendo ido posteriormente estudar artes em Budapeste, onde se familiarizou com o movimento Bauhaus. Lembra o movimento Bauhaus, né? Daquela escola lá, e daquela faculdade de artes, de Kandinsky e outros. Então, ele também se familiarizou com aquele movimento lá do século XIX para o XX, na verdade, mais século XX, né? Então,
se uniu junto com aqueles artistas que fundou. Então, o século XX foi muito... teve vários tipos de criação, né? Foi muito rico nessa questão criativa, né? Contemporânea. Então, muitos estilos surgiram naquela época, tá? Aqui alguma obra igual a gente já voltou, né? Vimos, olha essa questão aqui desses, como se fosse cubos, né? Então, ela dá uma ilusão de ótica diferente, né? Bem bacana, né? E essa foi a Brigitte Hiller, que também foi, antigamente as mulheres, né, como a gente viu também, não tinha muito espaço nessa questão artística. E a Brigitte, ela teve esse espaço, é viva até hoje, tá? Hoje, eu coloquei uma foto dela antes, naquele período de 1950, né? E hoje, com 89 anos, né? A Brigitte fazendo arte, fazendo arte. Então, é uma pintora inglesa, considerada um dos maiores expoentes da Op Art. Estudou em Londres, em 1952, 55. Sua primeira exposição individual foi em 1962. Então, é uma mulher ainda que está aí na ativa, né? Ela foi uma das principais representantes dessa Op Art. Um estilo bem marcado por essas listras, né? Esse estilo bem diferente, com curvas. Ela trabalha também com triângulos, quadrados, não somente esse estilo de listra aí. Olha só. Olha essa segunda, essa primeira obra aí, se você fixar, ela parece que ela se movimenta, né? Você fixando o olhar nela, ela dá uma sensação, essa outra do lado também, dá uma sensação, assim, de movimentação. Então, os primeiros trabalhos dela foi bem figurativo, nesse estilo, ela trabalhava mais esse estilo semi-impressionista, né? Em 58, 59. E adotou esse estilo de técnica um estilo também, que não está aí, mas o estilo de técnica pontilhada. E ela foi professora de arte, né, gente? Nem no começo da carreira dela. Ela era professora de arte e entrou nesse segmento somente artístico, deixando de dar aula, somente de ser artista plástica. E no Brasil, tá? Isso eu estou seguindo totalmente o livro de vocês, tá? No livro de vocês vai ter isso aí, que a gente pode observar na página 121. Todos esses que eu falei, tá? Nós temos no livro. Só que no livro de forma bem simplificada. Eu quis colocar um pouco mais de imagem para a gente poder associar. Apesar de que a Op Art é difícil de você distinguir de quem que é a arte, porque são artes bem semelhantes, né? Bem parecidas umas com as outras. Porque, geralmente, um artista, ele tem o seu estilo, né? Igual da Brigitte, né? Ela tem esse estilo, mais estilos de linhas, né? De ondulações. É mais o estilo dela, mas ele se confunde também com os outros. São os estilos meio parecidos aí. E no Brasil, né? Nós temos esse Luiz Sacilotto. Veja bem, a gente está falando das pessoas mais conhecidas, tá? Mais famosas, mas temos N nomes. Então, temos vários artistas nesse segmento, não só no Brasil, como fora dele também, tá? Então, nós estamos falando dos mais conceituados, né? Os que ganharam mais popularidade. Tá? Então, no Brasil, essa fase concretista, como a fase da Op Art, o estilo de Luiz Sacilotto foi marcado pela sistematização do movimento, pela repetição, pela multiplicidade das formas geométricas, pelo dinamismo e pelos jogos ópticos.
morreu em 2003, né? Nasceu em 1924. Foi considerado um dos artistas da arte concreta no Brasil. Deixa eu só liberar o Lucas aqui. Oi, Lucas, bom dia. Nós estamos quase finalizando a aula, você vai ter que assistir a aula depois, tá? Gravada. Tá bom? Mas você pode ficar aí. Então, falando da ópera no Brasil, né? Continuando com o Luiz Sazilotto, né? Considerado um dos mais importantes artistas da arte concreta no Brasil, com uma pintura que explora fenômenos ópticos e uns precursores da arte da pop art no país. Quem que é o conhecido na pop art do Brasil, gente? Alguém se habilita a falar? Não na op, na pop. Ninguém se habilita a falar? Quem é? Romero Brito. Romero Brito é o cara da pop art no Brasil e mundialmente, tá? Porque esse estilo foi considerado pop art também. Olha essas imagens. Deixa eu colocar ela inteira aqui para a gente fixar. Se você fixar o seu olhar num local, você vai ver ela com algum movimento. Ela se mexe de alguma forma. Vou colocar uma outra aqui. Por que tem esse olhinho aí no meio, gente? Para a gente fixar o olhar, geralmente no centro do desenho, para ele ter a movimentação. Faça esse teste, vê se dá certo com vocês. Fixa o olhar, de preferência sem piscar. Fixe esse olhar no olhinho. Então, ele ele se mexe. Então, esse é o estilo op art. Olha essas. É um estilo bem futurista, né? Bem maluco, bem louco, né? Que prende a gente, né? Olha isso, como se fosse, parece que eu falei, túnel, né? Ele tem uma profundidade, a obra. E essa da direita, ela se movimenta bem. A outra, ela parece que ela fica piscando. Se você olha para o desenho da direita, ela se mexe. E aí, você fixando o olhar nela, parece que a do lado, ela pisca. Pelo menos isso que eu sinto na minha visão, né? Não sei se vocês sentem isso na visão de vocês. Fixa bem no meio. Bem no meio, de preferência sem piscar. Esse é o movimento op art. Op. Op. Vou colocar para vocês um videozinho bem curtinho, para a gente ter essa sensação aqui da movimentação. Vamos dormir com a música, hein, gente?
Isso é o que a visão faz com a gente. É lógico que essas imagens, elas estão em movimento de propósito, mas elas permitem isso na nossa visão. Legal, né, gente? Esse tipo de obra aí que faz a gente viajar. E isso é bom, né? Porque a gente sai um pouco dessa loucura do que a gente vive, desse mundo muito massificado, né? Muito materializado. De repente, a gente viajar na visão da gente, a gente permitir esse momento para a gente. Isso é bom, tá? Isso é bom, é importante que a gente trabalhe essa questão artística, porque faz com que a gente viaje, que a gente exponha as nossas ideias através da arte, e isso é muito importante. Isso é muito importante, por isso que eu passo atividade prática para vocês realizarem nas avaliativas. Não tenha isso como obrigação, entendeu? Viagem na maionese. Não veja isso como obrigação para poder só ter nota, não. Aproveita esse momento, tira um pouco, sai um pouco da internet, sai um pouco dessa vida virtual e se dedica um tempo para você, porque isso aí é enriquecimento para a gente. Para a gente dedicar esse momento, poxa, agora eu vou fazer a minha arte, eu vou dedicar o melhor que eu tenho, que eu posso, para transformar um objeto ou inventar um objeto, né? Então, gostaria muito, tá, que vocês, nas próximas, vocês se permitam isso, né? Deixa eu olhar o que vocês estão falando. Vocês estão... Eu acho que sim, viu, Ivan? Acho que eu fiquei meio hipnotizada. Mas fica, né? Coloquem só um pouquinho mais, né? Coloca o nome de vocês, tá? No chat, para ficar registrada aí a presença de vocês, tá bom? Procurem, gente, entrar no horário da aula certinho, porque senão eu tenho que ficar, às vezes, parando o vídeo, às vezes eu tenho que ficar parando a aula, que eu estou passando na vídeo, para poder liberar acesso para vocês, tá? Então, vamos combinar assim. Eu aguardo até
Desculpa, eu aguardo até 7h25, 7h20 começa a nossa aula, aguardo até no máximo 7h25 para poder liberar vocês, tá bom? Mas procurem entrar certinho no horário, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, estou aqui se precisar. Se cuide, toma água, então o tempo tá seco, louco. Beijo. Peguem depois o trabalho de vocês na escola, tá? Pode estar, já tá liberado, aqueles que entregaram. Opa, agora sim, pegar essa coisa que fiz e tacar fogo. Parabéns pelo trabalho. Pô, eu perdi um bom tempo curando as minhas mãos depois disso. Cortar papelão é difícil. Mas deu certo, ficou bonito, tá vendo? Muito bom. Você aproveitou o negócio que ia pro lixo e transformou. É isso que eu gosto. A Carol ficou muito legal também, viu, Carol? Parabéns. Obrigada, tá? Fiquem com Deus. Vou encerrar a aula aqui.